Corria o ano de 1946, pós-Segunda Guerra Mundial. Um grupo de crianças em Nápoles é recolhido e vai iniciar uma longa viagem de comboio para o norte de Itália. Para trás, estas crianças deixam a miséria, a fome e o frio e vão em busca de uma vida melhor, de uma família que lhes possa dar aquilo que elas não têm nas suas casas. Será que estas crianças vão encontrar no seu destino o conforto, a estabilidade e o calor que procuram? Mais uma leitura feita por 4 amigas. Não percam de seguida as nossas opiniões e o que achamos desta comovente obra. Obrigada, Porta Editora. Olá, boa noite. Eu hoje estou aqui para vos falar deste livro especial, O Comboio das Crianças, da escritora Viola Ardone. Eu tenho aqui a fotografia da escritora. É uma rapariga nova que nasceu em 1974 e nasceu em Nápoles. Ela escreveu esta história, O Comboio das Crianças, que foi editado pela Porta Editora, a quem eu muito agradeço por me ter cedido este exemplar. Esta é uma história que nos fala, é também sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é uma história mais suave, uma história mais simples, uma história de, como é que eu vos posso dizer, uma história que não tem que não tem massacres, que não tem atrocidades, é uma história que não nos fala de violência, é uma história que fala de ajuda, de autoajuda, de entreajuda, e nesta história há aquela preocupação em salvar as crianças que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto passa-se em Itália e aqui nós temos crianças que, tal como eu já disse, sobreviveram à guerra. Alguns dos pais morreram, outros ficaram feridos e alguns ficaram mesmo só com as mães e são crianças que vivem na miséria, não têm roupa, não têm calçado, uns andam com calçado usado já de outras pessoas, com os pés bastante apertadinhos porque não calçam o mesmo número de calçado dessas pessoas e andam cuidadinhos com muitas dores nos pés, com roupa apertada. São crianças que passam muita fome. E aqui a personagem principal desta história é o Amerigo. O Amerigo é um menino que vive com sua mãe, a Antonieta. O nome dele é Amerigo Esperança. E tal como o nome diz, Esperança quer dizer esperança. Este menino vai para a escola, mas o futuro dele não era a escola, ele estava lá, mas ele preferia ir brincar com os seus amigos, com o seu colega Tomazino e com outros amigos. Até o dia em que surge uma rapariga nova, a Madalena, que se dirige à sua mãe e propõe que, tal como o Amerigo, outras crianças fossem transportadas num comboio até ao norte da Itália. Estas crianças, ao irem para o norte da Itália, e isto passa-se em 1946, portanto já acabou a Segunda Guerra Mundial, e ao serem transportados para o norte da Itália, estas crianças iriam ser entregues a pessoas a quem eles denominavam de comunistas. Porquê os comunistas? Porque foram pessoas que foram contra os nazis, pessoas que lutaram contra as forças SS e daí o serem declaradas de comunistas. Só que, nesta altura, este tipo de pessoas, este grupo de pessoas
não tinham qualquer tipo de interesse político, a única coisa que lhes interessava seria salvar estas crianças da miséria, já que eram crianças. Os pais seria impossível eles conseguirem salvar todos os adultos, mas pelo menos as crianças eles tentaram salvar. E então diziam e metiam medo às famílias e às crianças que os comunistas que os levassem naquele comboio, que os iam queimar vivos e que depois os comiam. Eles não queriam mostrar as mãos porque achavam que os comunistas lhes iriam cortar as mãos. Vejam bem a lavagem cerebral que fizeram a estas crianças, tanto que quando lhes pediam para lhes mostrarem as mãos, eles escondiam as mãos atrás das costas e não queriam mostrar. Mas essa rapariga, a Madalena, juntamente com outro grupo de pessoas, eles conseguiram explicar às famílias e a essas crianças que estes meninos que iriam nesse comboio não iriam ser maltratados. Eles iriam ser encaminhados para o norte de Itália e iriam ser entregues a famílias que iriam tomar conta deles, talvez dar-lhes um futuro. Ficou combinado também com esses pais que estas crianças, quando tudo melhorasse, estas crianças iriam ser devolvidas aos pais, voltariam para a terra deles e ficariam com os seus pais. Aqueles que quisessem voltar para os pais voltavam, aqueles que quisessem ficar com, digamos, as famílias adotivas, ficariam com as crianças, com as famílias adotivas. E foi isso que aconteceu. Claro que de início a Amerigo foi bastante com bastante receio, com muito medo, tanto ele como os colegas dele, mas quando eles chegaram ao norte de Itália e foram distribuídos pelas várias famílias, até porque uma daquelas crianças, o Tommasino, era um menino de cor, e ficou para os últimos, foi das crianças que ficou das últimas a serem escolhidas por uma família. E o Tommasino pensava que não o escolhiam por ele ser um menino de cor. E não foi isso que aconteceu. Tommasino foi escolhido por uma família que o amou logo desde o início. Essa família tinha outros filhos e Tommasino foi muito feliz nessa família. Amerigo foi entregue também a uma senhora que trabalhava e que durante o dia teria que, apesar de Amerigo ir para a escola, mas depois o Amerigo tinha que ser entregue a alguns familiares desta rapariga Aderna, para que ela pudesse ir trabalhar. E foi isso que aconteceu. Até uma determinada altura em que as crianças têm, ao fim desse tempo, têm a opção de escolher ficar com essas famílias italianas do norte ou regressar às suas terras e regressarem às suas casas, aos seus pais biológicos. A Amerigo regressa e eu não vos vou poder dizer mais. Só vos posso dizer que vão ter que ler esta história. Esta é uma história muito mais suave, é uma história que nos toca o coração, porque aqui isto é uma história de amor. É uma história de amor, é uma história fraternal, porque aqui neste livro a única preocupação que houve nesta escritora foi em mostrar que afinal aquelas pessoas que eram declaradas de comunistas e que comiam as crianças vivas foram pessoas que quiseram salvar estas crianças, queriam dar-lhes uma família com outras possibilidades e que os pudessem criar e que eles não morressem à fome. Pronto, eu não vos posso dizer mais. Mas há uma coisa que eu vou ter que dizer, que é o seguinte: eu tenho aqui outro livro, que é este.
no País das O País das Laranjas. Enquanto este foi escrito por uma italiana, este foi escrito por uma portuguesa, a nossa escritora Rosário Alçada Araújo. Isto é um livro infanto-juvenil que já foi trabalhado nas bibliotecas escolares aqui de Constância. E o porquê de ser o País das Laranjas? Porque também, tal como estas crianças que foram para o norte de Itália, outras crianças foram para outros países e o nosso país, Portugal, também recebeu crianças desses países que estavam em guerra durante a Segunda Guerra Mundial e muitos casais portugueses, Castelo Branco, no Fundão e não só no Porto, porque eu já li esta história há algum tempo. Também cá em Portugal, famílias portuguesas receberam crianças de outras nacionalidades, crianças que passaram pela Segunda Guerra Mundial. E então eu quero comparar estes dois livros. São dois livros que nos falam da mesma temática. O salvamento destas crianças, ajudar estas crianças para que elas crescessem saudáveis e até a virem a ter um sonho, uma vida mais risonha. Eu adorei esta história. Muito obrigada, Porta Editora. A Rosário Alçada Araújo. Eu já na altura tinha falado com esta escritora, porque tive a oportunidade de falar com ela quando ela veio às nossas bibliotecas escolares e mostrei a ela o quanto gostei desta história. E agora tive a oportunidade de ler O Comboio das Crianças. Adorei. Muito obrigada, Porta Editora. Foi uma leitura conjunta com a minha querida Bia Book, Beatriz Silva, a Filipa Ledesma e Dara Silva. Muito obrigada, Porta Editora. E a Porta Editora é realmente uma editora que nunca nos desilude com as suas histórias. Muito obrigada e fica aqui então a minha opinião. Até à próxima.